eu vou ser preso? Aí o Múcio responde assim, prisãozinha leve. Já era certo que o presidente Bolsonaro seria preso, segundo o ministro da Defesa do Lula, antes de que qualquer processo sequer tivesse sido aberto contra o Bolsonaro. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Falando, não tinha como eu começar o programa de hoje tratando de outro assunto que não seja a prisão do presidente Jair Bolsonaro. Com certeza você já viu essa notícia, mas eu trago ela aqui para que nós possamos comentar alguns detalhes que envolvem todo esse caso. Primeiro de tudo, é importante dizer, todo mundo deve estar neste momento, sim, indignado com a prisão. Absolutamente indignado. Nós não perdemos a capacidade, não podemos perder a capacidade de ficar indignados, não podemos nos tornar complacentes. E falar, olha, só mais uma coisa. Não, o sentimento, se você perdeu a capacidade de se indignar, você já está desensibilizado pelo sistema. Então a indignação, a revolta, é o sentimento correto. Mas há um sentimento que eu acho que a essa altura do campeonato ninguém deveria ter, que é o choque. Ninguém mais poderia estar chocado com o fato de que Jair Bolsonaro foi preso. Pelo menos ninguém que me acompanha, ninguém que assiste ao Paulo Figueiredo Show e acompanha o Paulo Figueiredo. Porque você sabe que há muitos anos eu venho dizendo que a prisão do presidente Bolsonaro era inevitável caso ele continuasse no Brasil. E nós já temos tratado aqui a prisão do presidente como um acontecimento inexorável, ao ponto de que para o programa de terça-feira, que é o programa de hoje, que você está assistindo aqui ao vivo, eu na semana passada já tinha deixado a equipe avisada. Olha, na terça ou na quarta-feira deixem um espaço grande, porque a gente não vai ter outra pauta senão a prisão do presidente Bolsonaro. Então, a expectativa que o Paulo Figueiredo tinha era de que o presidente Bolsonaro fosse preso esta semana. A prisão acabou acontecendo um pouco antes do esperado. E o Alexandre sempre traz mesmo um componente extra, né, que aumenta a nossa indignação. Mas no final das contas, não aconteceu nada de fato surpreendente. Eu digo isso porque não adianta fingir que ninguém avisou. É muito fácil agora dizer, não, nós sempre sabíamos. Não. Vejam, por exemplo, em 2022, dezembro de 2022, quando eu participava dos Pingos nos Is na Jovem Pan, você vai sentir muita saudade, talvez, o que eu disse à época. O vídeo, a internet tem memória. Bota aí pra gente, Bruno. O sistema de eleição nesse sistema que tá aí é uma perda de tempo. E 3, claro, ora, a reputação dele vai ser assassinada com prisão e muito mais do que isso. Ele, seus familiares e os seus aliados. Só um pequeno, pra gente não ficar passando aqui do quanto que eu dizia. Eu falava, ora, é evidente que ele vai ser preso. É evidente que a imprensa vai assassinar a sua reputação. É evidente que seus familiares e seus aliados serão perseguidos. Vejam, esse vídeo é de antes até do bloqueio do meu passaporte e das minhas contas bancárias. Bolsonaro não estava inelegível. Bolsonaro não tinha sofrido nenhum inquérito. Ele estava são e salvo, ele ainda era presidente da República. Meses depois, o Bolsonaro, aliás, um mês depois, mais ou menos, desse vídeo, algumas semanas depois, o presidente Bolsonaro viria aos Estados Unidos. Olha, nem o Trump tinha sido ainda perseguido criminalmente, e eu já dizia o que iria acontecer com o presidente Bolsonaro. É inegável. É a diferença de quem faz análise correta e de quem dá palpite. Veja, se as coisas acontecem.
Então, quem estava acompanhando o programa não pode ter este sentimento. Eu conversava com algumas pessoas e as pessoas, oh meu Deus, você viu? O presidente Bolsonaro foi preso. Eu falei assim, caramba, que absurdo, cara. Como é que a gente está vivendo esse mundo? Mas você acredita que ele foi preso? Eu falei, como eu não vou acreditar? Eu estou dizendo que isso vai acontecer há 3 anos. Tem 3 anos. E ao longo desses 3 anos, em que eu dava como certa a prisão do Bolsonaro, em determinado momento muitas pessoas me criticavam, tem gente que tentou me cancelar, né? Infelizmente é uma marca de boa parte da direita, quando aparece alguém que diverge, fala alguma verdade inconveniente, ou alguma divergência, algumas pessoas preferem se agarrar à mentira do que crer na verdade dolorosa. Me lembra um pouco do imbecil coletivo, do Olavo de Carvalho, né? Parafraseando o Olavo, o imbecil coletivo não era o coletivo de indivíduos imbecis, né? Mas o coletivo de indivíduos comuns, ou mesmo acima da média, que escolhem voluntariamente se imbecilizar. E a aplicação do conceito é perfeita, aliás, porque todos os fatos e evidências acabavam na única conclusão lógica possível, de que o regime iria buscar a humilhação e prisão do presidente Bolsonaro a todo custo. E foi isso que aconteceu. Isso era... Não é porque eu sou um gênio, é porque isso era absolutamente inevitável. E qual o problema de nós não enxergarmos o inevitável? É que nós adotamos estratégias ruins. O presidente Bolsonaro passou todo esse tempo sendo aconselhado de que nada aconteceria com ele. Ora, há uma conversa do presidente Bolsonaro em dezembro de 2022 com José Múcio, atual, conversa privada. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Privada entre eles à época. Não sei se isso nunca saiu na imprensa, mas uma conversa privada entre eles, onde o Bolsonaro pergunta ao José Múcio, que então seria nomeado ministro da Defesa do Lula: eu vou ser preso? Aí o Múcio responde assim: prisãozinha leve, prisãozinha leve. Já era certo que o presidente Bolsonaro seria preso, segundo o ministro da Defesa do Lula, antes de que qualquer processo sequer tivesse sido aberto contra o Bolsonaro. Por quê? Porque a coisa mais normal do mundo, em um regime de exceção tirânico, é que os opositores sejam presos. O anormal é que não sejam presos. Eu falo isso, eu sou bisneto do general Euclides Figueiredo, que foi preso não uma, mas 2 vezes pelo governo Vargas. Em 32 e em 38. Em 37, final de 37 para 38. É porque isso é o normal. Agora, vejam, o ministro da Defesa fala para ele que ele vai ser preso. Ele sai dos Estados Unidos, do Brasil em direção aos Estados Unidos, e você fala, bom, teve pelo menos essa visão. Se não tinha como impedir o golpe do Alexandre de Moraes, se chegou à conclusão de que nada poderia fazer em 2022, eu sempre disse a vocês que eu tenho uma visão diferente, que havia coisas que poderiam ser feitas, mas ele entendeu que não, e ele é que estava lá, não eu, veio para os Estados Unidos. A primeira briga que eu tive com o presidente Bolsonaro, o primeiro aborrecimento dele desligar o telefone na minha cara, foi por conta desta questão, onde eu disse a ele que ele seria preso caso ele retornasse ao Brasil, mas infelizmente ele escolheu o conselho do Valdemar, do deputado fulano, do senador Beltrano. E eu me pergunto, onde estão agora estes filhos de umas putas que disseram ao presidente Bolsonaro que nada ia acontecer com ele? Onde estão todos aqueles que disseram que a estratégia, que não podia irritar o Alexandre de Moraes, que a gente tinha que se unir a ele, que tinha que ser dócil, que podia fazer piada no depoimento? Onde estão todas essas pessoas? Onde estão todos aqueles que, aliás, deram o mesmo conselho a Eduardo Bolsonaro? Falaram para Eduardo Bolsonaro
e vamos falar aqui porque o general Heleno e Paulo Sérgio, ambos foram presos agora, e a gente vai falar sobre isso. Onde estão as pessoas que disseram que se a gente fosse bonzinho com o Alexandre, se a gente não enfrentasse, se o Bolsonaro voltasse, os advogados que disseram não fale duro, não dê coletivas de imprensa. Onde estão? Qual foi a concessão dada pelo sistema graças a essas pessoas? Exceto a docilidade, né? Ser dócil, o ato de ser uma vítima dócil. Qual foi a concessão que nós tivemos por não lutar? Então, entre a desonra e a prisão, escolhemos a desonra e tivemos a prisão. Esse é o momento de reflexão, de botar a mão na consciência e ver quantos, como diz o Churchill, quantos tiranos terão que ser apaziguados, até que a gente se entenda que não dá para negociar com o tigre com a cabeça na boca dele. A frase do Churchill quase ipsis literis. Ou com a frase do Ronald Reagan. Quantos tiranos terão que ser apaziguados até que nós digamos basta? Quantos? Quantos? Até quando? Qual é a concessão possível a ser feita agora? Agora vão dizer o quê? Não, presidente Bolsonaro, o senhor está preso há 27 anos numa cela dentro da Polícia Federal, mas se você falar alguma coisa, se você não agradar o sistema, se você não escolher o Tarcísio ou quem quer que seja como candidato, então aí o quê agora? Qual é a ameaça que vão continuar fazendo? Olá, amigos do canal Olavo é do Carvalho. Muitos foram pegos de surpresa com a notícia da prisão do Bolsonaro, mas quem acompanha nosso canal aqui sempre esteve muito bem informado, porque há mais de 2 anos atrás nós avisamos que esse momento iria chegar, que Bolsonaro seria preso. Isso aconteceu quando nós percebemos que a grande mídia se escondeu diante da censura. Assustada, eles calaram e demitiram jornalistas como Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino, que ficaram sem voz. Mas aqui no canal Olavo é do Carvalho, a gente não deixou esse medo nos abater. A gente criou o canal, ele cresceu e hoje já somos quase 1 milhão de inscritos. Então eu peço a sua ajuda para que nosso trabalho possa continuar chegando a mais pessoas, com análises políticas e notícias que você não vê na grande mídia. Você é o patrocinador desse canal. É teu like que mantém nosso canal de pé. Cada compartilhamento, comentário, opinião sua aqui é muito importante para a gente e faz com que nosso canal não pare. Não recebemos ajuda de ninguém, de nenhum partido político, dinheiro público de nenhum lado. Nosso trabalho é exclusivamente patrocinado e financiado por apoiadores, tanto do canal quanto quem apoia o Paulo Figueiredo ou o Rodrigo Constantino. É assim que a nossa voz continua chegando a mais pessoas. Aqui na descrição você encontra a melhor forma de você apoiar o criador de conteúdo que você quiser. Eu venho lembrar que nós temos vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Valeu, pessoal, até a próxima.